Quem inventou o arrebatamento secreto? Nos últimos anos, tem pipocado pela internet uma grande resistência ao ensino do arrebatamento pré-tribulacionista. E um dos primeiros argumentos que essas pessoas usam é dizer que o ensino do arrebatamento pré-tribulacionista é um ensino relativamente novo e que ele não fazia parte do ensino da igreja até John Nelson Darby, em 1830. Isso é verdade? Ouça o que Thomas Ice disse a respeito. Quem inventou o arrebatamento secreto? Talvez o argumento mais citado para objetar o pré-tribulacionismo é que ele seria um novo ensinamento na história da igreja, que só apareceu em cena em meados de 1830, ensinado por John Nelson Darby. Muitas vezes argumenta-se que se o arrebatamento pré-tribulacionista fosse bíblico, ele teria sido ensinado mais cedo e ao longo de toda a história da igreja. Porém, na última década foi encontrada uma série de referências anteriores a 1830 de um arrebatamento pré-tribulacional. Aqui está um resumo dessa evidência. A igreja primitiva. Uma vez que a iminência é considerada uma característica crucial do pré-tribulacionismo, por estudiosos como John Walvoord, é significativo que os padres apostólicos, embora pós-tribulacionistas, ao mesmo tempo ensinem claramente a característica pré-tribulacional da iminência, uma vez que era comum na igreja primitiva manter posições contraditórias, sem sequer uma consciência de inconsistência. Não seria então surpreendente saber que sua era apoia ambas as visões. Lewy observa: essa crença no retorno iminente de Cristo, no contexto da perseguição em curso, nos levou a rotular amplamente os pontos de vista dos primeiros pais como intratribulacionismo iminente. Expressões da iminência abundam nos padres apostólicos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Didaquê, Epístola de Barnabé e o pastor de Hermas. Todos falam da iminência. Porém, o pastor de Hermas vai adiante e fala do conceito pré-tribulacional de escapar da tribulação. Você tem escapado da grande tribulação em função da sua fé, e porque não duvidou da presença de tal besta. Vá, portanto, e diga aos eleitos do Senhor seus atos poderosos, e diga-lhes que esta besta é um tipo de grande tribulação que está por vir. Se então vos preparardes a vós mesmos e arrependerem-se de todo o seu coração e voltarem-se para o Senhor, será possível para ti escapar dele, se o seu coração for puro e imaculado e você gastar o resto dos dias de sua vida em servir o Senhor sem culpa. A evidência do pré-tribulacionismo emerge durante o primitivo período medieval, num sermão atribuído a um pseudo-Éfraim intitulado Sermão sobre os Últimos Tempos, o Anticristo e o Fim do Mundo. O sermão foi escrito há algum tempo entre o século IV e o século VI. O relato do rapto lê-se da seguinte maneira: por que será que não rejeitamos todos os cuidados das ações terrenas e nos preparemos para a reunião do Senhor Cristo, para que Ele possa nos tirar da confusão que sobrepõe todo mundo? Porque todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está por vir, e levados ao Senhor para que não vejam a confusão que abalará o mundo por causa dos nossos pecados. Esta afirmação evidencia uma crença clara de que todos os cristãos vão escapar da tribulação através de uma reunião com o Senhor, e é declarado no início do sermão. De que outra forma isso pode ser entendido além de pré-tribulacionismo? A última vinda de Cristo à Terra com os santos é mencionada no final do sermão. A Igreja Medieval. No século V, o amilenismo de Orígenes e Agostinho ganhou o dia na Igreja estabelecida, oriental e ocidental. É provável que alguma forma de pré-milenismo persistiu durante toda a Idade Média. Os lombardos e os valdenses foram atraídos pelo pré-milenismo, mas pouco se sabe dos detalhes de suas crenças, uma vez que os católicos destruíram suas obras quando foram encontradas. Mas havia pelo menos um que sustentava alguma forma de pré-tribulacionismo, chamado Irmão Docino, em 1304. Francis Gumerlock defendeu o arrebatamento do Irmão Docino e disse em seu livro: os docinianos defendiam uma teoria de arrebatamento pré-tribulacional, semelhante à do dispensalismo moderno.
A razão pela qual Gumerlock acredita que o irmão Dolcino e os irmãos apostólicos ensinaram o pré-tribulacionismo é encontrada na seguinte declaração. Mais uma vez, Dolcino acreditava e pregava e ensinava que dentro desses 3 anos o próprio Dolcino e seus seguidores pregarão a vinda do anticristo e que o anticristo estava entrando nesse mundo dentro dos limites dos ditos 3 anos e meio. E depois de ter vindo, então ele, Dolcino e seus seguidores seriam deslocados para o paraíso, no qual jaz Enoque e Elias. E desta forma serão preservados ilesos da perseguição do anticristo. E que então os próprios Enoque e Elias iriam descer sobre a terra com o propósito de pregar contra o anticristo. Então eles seriam mortos por ele ou por seus servos, e assim o anticristo reinaria por um longo tempo. Mas quando o anticristo estiver morto, o próprio Dolcino, que então seria o Papa Sagrado e seus seguidores preservados, desceriam sobre a terra e pregariam a fé correta de Cristo a todos e converteriam os que estiverem vivendo então para a verdadeira fé de Jesus Cristo. A Igreja Reformada. Depois de mais de 1000 anos de supressão, o pré-milenismo começou a ser revivido como resultado de pelo menos 4 fatores. No final dos anos de 1500 e no início dos anos de 1600, o pré-milenismo começou a retornar como um elemento dentro do protestantismo convencional, com o afloramento da interpretação bíblica durante o período tardio da Reforma. Os intérpretes pré-milenistas começaram a abundar ao longo do protestantismo e também fez desenvolver subquestões como o arrebatamento. Alguns começaram a falar sobre o arrebatamento. Pedro Jurieu, em seu livro Aproximada Libertação da Igreja, de 1687, ensinou que Cristo viria no ar para arrebatar os santos e retornar ao céu antes da Batalha do Armagedon. Ele falou de um arrebatamento secreto antes de sua chegada em glória e julgamento no Armagedon. O comentário de Philip sobre o Novo Testamento, de 1738, e o comentário de John Gill sobre o Novo Testamento, em 1748, usam o termo arrebatamento e falam como iminentes. É claro que esses homens acreditavam que essa vinda precederá a descida de Cristo para a terra e o tempo do julgamento. O objetivo era preservar os crentes do tempo do julgamento. James, em 1763, e Thomas Scott, em 1792, ensinaram que os justos serão levados para o céu, onde serão protegidos até que o tempo do julgamento termine. Há o caso interessante de John Eichel, que escreveu um livro em 1700 sobre a possibilidade de transladação sem vir à morte. Mas talvez a referência mais clara a um arrebatamento pré-tribulacional, se não o mais desenvolvido antes de Derbe, seja o de Morgan Edwards, que via um arrebatamento distinto 3 anos e meio antes do início do milênio. A descoberta de Edwards, que escreveu sobre suas crenças pré-tribulacionais em 1744 e depois as publicou em 1788, é difícil de descartar. Ele ensinou o seguinte: a distância entre a primeira e a segunda ressurreição será um pouco mais de 1000 anos. Eu digo um pouco mais porque os santos mortos serão levantados e os vivos transformados até Cristo, aparecendo no ar. Isso será cerca de 3 anos e meio antes do milênio, como veremos a seguir. Mas ele e eles permanecerão no ar todo esse tempo? Não. Eles ascenderão ao paraíso, ou para alguma dessas moradas na casa do Pai, e desaparecerão durante o período falado. A intenção desse retiro, desaparecimento, será julgar os santos ressuscitados e transformados, porque já é tempo que comece o julgamento, e será pela casa de Deus. Ouvi falar de um outro estudioso que está lendo muitos manuscritos latinos e documentos anteriormente inéditos, que ele encontrou uma série de declarações de arrebatamento pré-tribulacional, anteriormente desconhecidas da cristandade do século XIX. Ele está planejando publicar seu material em alguns anos. O que essas declarações de rapto anteriores a Derbe provam, se nada mais, é que de fato outros viram o arrebatamento ensinado nas Escrituras da mesma forma que os pré-tribulacionistas em nossos dias ensinam. Assim, o argumento de que ninguém jamais ensinou o pré-tribulacionismo até John Derbe em 1830 não é historicamente verdadeiro e está cada vez mais claro a cada ano que passa. Você percebe como que desde os tempos da igreja primitiva já haviam crentes que esperavam por um arrebatamento secreto
e antes da grande tribulação? Portanto, afirmar que o arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma invenção moderna revela desconhecimento das atuais descobertas sobre esse assunto. Continue crendo, não deixe que roubem sua fé. Ele é o autor da nossa fé e nos livrará da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Apocalipse 3:10. Maranata. Aqui neste lugar. Ativem o sininho, inscrevem no canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like e seu comentário abaixo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Acabou.